Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso completo e gratuito de manutenção de celular. Para ter acesso a todas as aulas desse curso, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta e compartilhe. Então, bora para a próxima aula. Bom, vamos lá? Nos últimos vídeos, você deve ter ficado aí se perguntando quem são esses componentes quadrados e retangulares pretos soldados aqui na nossa placa de circuito impresso. Bom, eu já te adianto o negócio. Esses componentes, eles desempenham funções importantíssimas aí no funcionamento do nosso smartphone. Eles são os nossos CIs. E o que é um CI? CI é a abreviação de circuito integrado. Ou seja, por que ele tem esse nome? Porque é o seguinte, o CI ele é um circuito eletrônico formado pela união de diversos componentes analógicos em miniatura. Quando eu falo componentes analógicos, eu estou me referindo a capacitores, resistores, diodos, enfim. Esses são os nossos componentes analógicos. E o nosso CI é um componente digital. Beleza? Esses componentes analógicos aí em miniatura são todos gravados em uma base de silício e posteriormente eles são selados por uma cápsula, ficando com essa aparência aqui que você está vendo. Nessa aula aqui, você vai entender como é que é a estrutura de um CI, como que ele faz a comunicação na placa e quais os problemas que podem acontecer com algum deles aqui. E nas próximas aulas, você vai saber quais são os papéis que cada um deles desempenham no smartphone e, posteriormente, vai aprender a como que eles funcionam, como que é feita a entrada de tensão, como que é feita a saída de tensão, o que acontece, o que não acontece, enfim. Então vamos lá começar, antes de mais nada, verificando aqui como que é a estrutura de um CI. Estou aqui com o CI, se eu virar ele de cabeça para baixo, eu vou encontrar todas essas esferas de estanho aqui soldadas na base dele. Aqui tem um esquema em 3D para ficar mais fácil para você visualizar. Então aqui é a face superior do CI, né, que nós enxergamos ele na placa, essa face aqui, e por baixo nós temos aqui essas esferas de estanho devidamente soldadas nos seus respectivos orifícios aqui. Para quê? Para que funciona essas esferas de estanho aqui? Funciona para isso daqui, ó. Eu estou com uma placa aqui, um desenho simplificado de uma placa de circuito impresso sem o CI. Se você ver uma placa de circuito impresso sem o CI, você vai encontrar essas pads de solda aqui. O que são as pads de solda? As pads de solda, elas são conexões faceadas com a nossa placa, ou seja, elas estão no mesmo nível da nossa placa. Você vai entender para que servem elas. O CI ele é montado na placa dessa forma aqui, ó. Então você viu que cada esfera vai soldada em uma padzinha de solda. Cada pad de solda ela é específica para cada esfera, ou seja, o CI é uma peça que tem lado certo de montagem. Se você me montar ele invertido ou de outra forma, cara, não vai funcionar, ok? Bom, como é que é a dinâmica aqui? Opa, tá gostando do curso de manutenção de celular? E se eu te dissesse que alguns reparos você consegue fazer em menos de 20 minutos e lucrar mais de R$100? A área de manutenção de celulares é uma das que mais crescem no país e você pode se tornar um técnico em manutenção, criando o seu próprio negócio, começando até mesmo na sua casa, nas suas horas livres. Eu fiz uma pesquisa e separei os melhores e mais acessíveis cursos para você se especializar ainda mais e se tornar um expert em manutenção de celulares em poucos dias. Acesse o link que eu deixei embaixo do vídeo ou nos comentários e saiba mais. Eu estou aqui com essa imagem ampliada aqui. Esse aqui é um CI, esse aqui é o nosso gerenciador de energia, conhecido como Power Manager. A gente vai falar dele daqui a pouquinho. Mas antes de mais nada, vamos se atentar aqui como é que é feita a comunicação entre o CI e a placa. Então é assim, ó. Você está vendo aqui que a placa é esse azul esverdeado, não sei que cor que é essa, meio claro. E aqui você consegue enxergar que tem várias linhas azul escuro entrando para baixo do CI. Bom, cada uma dessas linhas é o seguinte. Ela é ligada aqui na pad de solda, certo? E aí da pad de solda ela sai por essas linhas, ou sendo distribuídas pela placa, ou recebendo alguma tensão de algum outro componente da placa. Ok? Então, o que funciona aqui é o seguinte. A esfera de solda ela faz o contato entre o nosso CI
e a nossa pad de solda, que por sua vez encaminha através da linha para o setor correspondente ao qual o nosso CI está se comunicando. No meio do caminho, vai encontrar aqui componentes analógicos ligados em série ou em paralelo, como capacitores, bobinas, enfim. Beleza? Tá, você já entendeu então como é que é um CI e como ele é soldado na placa e como que ele faz a comunicação através das esferas com as pads de solda, distribuindo aí para os componentes respectivos. Mas então, qual é a função de um CI na placa do smartphone? Bom, eu posso te dizer que cada CI possui uma função específica. Então, assim, nós vamos ter uma aula específica para que você possa aprender quais são os CIs que a gente encontra na placa e quais são as funções que eles desempenham no smartphone. Mas assim, para que você possa entender melhor como funciona um CI, eu vou dar uma palhinha aqui e explicar de uma maneira mais simplificada para quando a gente chegar nas aulas mais técnicas e avançadas, você já esteja aí familiarizado com esses componentes. Beleza? Então vou pegar aqui como exemplo um CI importantíssimo na nossa placa, que é o nosso Power Manager. E o que significa isso? Do inglês traduzindo, significa gerenciador de energia. E é essa mesma função dele no nosso smartphone. O que aconteceu é o seguinte, os componentes da placa, distribuídos pela placa inteira aqui, cada um deles precisa de uma entrada de tensão específica para poder funcionar. Então o Power Manager recebe uma tensão contínua da bateria, converte ela em várias outras tensões contínuas específicas para cada setor da placa, e aí ele sai distribuindo essas tensões para os outros CIs, né? Cada um deles recebendo aí a tensão específica para que eles possam desempenhar os seus papéis. Então, nós temos CI dedicado ao backlight, que é a iluminação da tela, né, do aparelho. Temos CI dedicado ao funcionamento do Wi-Fi, Bluetooth. Temos, por exemplo, CI dedicado ao carregamento da bateria, que também recebe tensão gerenciada pelo Power Manager e por aí vai. Beleza? Muito bem. Um outro exemplo de CI que eu posso te dar aqui é o nosso conversor DC-DC do display. Beleza, tá. E o que é um conversor DC-DC? Conversor DC-DC ele é um CI que recebe uma tensão da bateria e converte ela para uma tensão maior ou menor. E para que ele faz isso? Veja bem, o display é um componente que consome cerca de 5,5 volts. Então ele precisa dessa tensão para poder funcionar. A bateria ela tem a tensão média de 4 volts. E conforme ela vai descarregando, essa tensão vai diminuindo. Então o que acontece aqui é o seguinte, a tensão da bateria entra no CI, né, no nosso conversor DC-DC, e ele converte essa tensão para os 5,5 volts que o display necessita para poder funcionar. Ou seja, ele recebeu uma tensão e converteu ela para uma tensão maior, direcionando assim para o componente respectivo aqui, que no caso é o nosso display. Beleza? Bom, o que pode acontecer com o CI em termos de defeito? Pode acontecer 3 coisas. A primeira delas é uma oxidação em alguma das esferas ou mais esferas, né? Que pode ser ocasionado por maresia, umidade ou mesmo se o smartphone cair na água. Quando eu falo umidade, eu vou dar um exemplo aqui bem clássico. A pessoa tem o costume de tomar banho, mas deixa o smartphone apoiado lá na pia. Cara, o vapor do chuveiro, né, da água quente, ele pode sim fazer com que não só o CI, mas algum outro componente da placa do smartphone entre em oxidação. E aí o que vai acontecer se o CI estiver oxidado? Vai acontecer o seguinte, a esfera, né, a esfera de estanho vai deixar de se comunicar com a pad de solda, ou seja, vai deixar de conversar com a linha na qual ela é interligada. E o que vai acontecer na prática é que ou uma função do smartphone vai parar de funcionar, ou dependendo da esfera ou do CI, o aparelho simplesmente não vai ligar. Ok? Bom, outra coisa que pode acontecer aqui de defeito é uma solda fria. E o que seria uma solda fria? Solda fria é como a gente chama uma solda partida. Então, olha só aqui, uma esfera de solda que se partiu, logicamente ela vai deixar de conduzir, de fazer a comunicação entre o nosso circuito integrado e a pad de solda.
Ou seja, da mesma forma que da oxidação, algum setor do smartphone pode deixar de funcionar ou mesmo o aparelho não liga, certo? E o que ocasionaria uma solda fria? Um impacto forte. Então, se o celular caiu no chão e parou de funcionar, cara, quase 100% de certeza que é alguma solda fria, não só no CI, como em algum outro componente analógico aí que nós podemos encontrar na placa. E por fim, o que pode acontecer com o CI aqui de defeito? Ele pode entrar em curto. Sim, o que pode acontecer é o seguinte, o CI ele simplesmente pode queimar, gerando um curto na placa. E relembrando, o que acontece quando a tensão entra aqui num componente e é direcionada no terra? Simplesmente, né, a placa vai entrar em curto. Então não só o CI vai deixar de funcionar, como provavelmente o smartphone também vai deixar de funcionar, principalmente se for um CI interligado na nossa tensão primária. Ok? Bom, como fazemos então para detectar ou arrumar um defeito desses? Isso aí a gente vai ver nas próximas aulas. E é o seguinte, antes de mais nada, você vai aprender as funções de cada CI, como eles funcionam. Primeiro, né, nós vamos entender isso, para depois a gente poder aprender a encontrar o componente defeituoso e consertá-lo, ou mesmo trocá-lo, ok? Então agora que você já sabe o que é um CI, a gente já pode passar para as próximas aulas, né? Formando aí uma base teórica para só então a gente poder passar para as aulas técnicas e práticas, para que você já inicie essas aulas, né, já entendendo do que se trata cada componente, beleza? Então é isso aí. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula e valeu! Opa! Quer se especializar ainda mais na área de manutenção de celular? Então clique no link acima para conhecer os nossos cursos.